Bom, como vocês gostam de lista de livros, hoje eu vou dar minha contribuição para o assunto. Hoje então a gente vai trabalhar com alguns livros que me formaram referente ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ali pelos anos 60, né, que tem como grande influência alguns personagens históricos, como Martin Luther King, Angela Davis e Malcolm X. E hoje, então, como é meu objeto de estudo, eu preparei uma lista para vocês com uma ordem muito mais didática do que necessariamente uma ordem cronológica, ok? Então, o primeiro livro que eu indico a vocês seria esse aqui, Libertação Negra e Socialismo. É de um jornalista chamado Ahmed Shawik. Esse livro ele sai em 2005, se não me engano, mas só é traduzido para a gente em 2017 pela Sanderman. Esse jornalista em específico ele tem um trabalho também muito interessante sobre a Palestina, né? Ele é editor de uma revista socialista nos Estados Unidos também. O fato de eu privilegiar esse livro como o primeiro talvez esteja relacionado à ideia de que o Ahmed ele começa já o debate a partir da escravidão, né? Então ele vai te contextualizando todos os fatos que ocorreram desde a escravidão, depois o processo de abolição, né? Depois do processo de abolição, a Guerra Civil, a Guerra do Norte com o Sul dos Estados Unidos, o processo de reconstrução também, que nesse período surgem então as leis, por exemplo, segregacionistas, como o Jim Crow. Para quem não sabe, o Jim Crow eram as leis segregacionistas que surgem no final do século XIX até metade do século XX. Eles segregavam pessoas negras, pessoas não brancas, de pessoas brancas em lugares públicos. A origem do termo Jim Crow, ela vem de uma música chamada Jump Jim Crow, que era protagonizada por um cara chamado Thomas Rice, e ele pintava o seu rosto de negro, né? Que daí seriam as blackfaces. E quando ele cantava, encenava essa música, ele fazia um papel de um negro preguiçoso, um negro que, enfim, vigarista, né? Alimentando esses estereótipos que percorrem ao longo do tempo aí. Então daí que vem também a ideia da blackface, a partir de um cara chamado Thomas Rice, e daí que também influencia essa Jim Crow, né? Enfim, então nesse livro ele trabalha essa questão da reconstrução, o período segregacionista que se dá posteriormente, começa também já um debate ali nos direitos civis, porém um ganho que eu acho que seria muito interessante a gente começar por esse mesmo, porque o Ahmed ele tem uma visão colocando o Partido Comunista Americano e os trotskistas em campo, assim. Porque na época dos direitos civis, como a gente vai ver posteriormente, ele foi muito protagonizado pela classe média negra. Então aqui tem um debate muito interessante, pouco dito, sobre a participação do Partido Comunista nesse período, né? Enfim, então o papel do Partido Comunista e dos trotskistas, o Marcus Garvey depois fala bem mal do Martin Luther King, por incrível que pareça, acentua um pouco Malcolm X, e a morte do Malcolm X, todo o movimento do Black Power, os próprios Panteras Negras e por aí vai. Então, primeiro livro, mais uma vez, com certeza esse daqui, porque dá um panorama geral. Para além disso, ainda seguindo nessa visão de ter um panorama geral e tentar compreender todo o contexto para daí, enfim, a gente conseguir debruçar em algum personagem específico, né? Esse livro da excelentíssima Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, né? Que
saiu pela Boitempo, já faz algum tempo, se não me engano é em 2016, porém o texto original da Davis é de 1981, ok? Bom, Angela Davis, para quem não sabe, antes de tudo, ela é uma militante comunista, ponto. Depois que ela vem ser o que a gente sabe como professora e tal. Por que eu faço essa brincadeira? Porque muita gente tenta apagar justamente esse lado comunista da Angela Davis, né? Mas se você for analisar a biografia dela, você percebe que isso está completamente ligado a ela e que as pessoas deveriam saber muito mais. Ela não é simplesmente alguém que trabalha com os conceitos identitários de forma abstrata, né? Angela Davis, ela é uma militante do Partido Comunista que, desde nos anos 60, quando professora assistente de uma universidade, o governador havia pedido para ela ser mandada embora por conta das suas crenças políticas. Então, veja, ela já era uma ameaça só enquanto professora assistente. Quando ela entra mais a fundo na militância do Partido Comunista, ela se vê ali em algum momento filiada com os Panteras Negras, mas não necessariamente filiada, por exemplo, com carteirinha, seguidora do Huey Newton ou do Bob Seale. Não, ela estava em atividades diárias, atividades do dia a dia mesmo, recorrente do dia a dia, que ela apoiava os Panteras Negras, né? Enfim, ela é presa por conta de uma ação revolucionária dos Panteras Negras que dá completamente errado e a arma era emprestada por ela, ou seja, o FBI pensou que a arma seria dela. Ela fica 16 meses na prisão, ela foge, né, por uns 4 meses, se não me engano, por isso que ela é uma das mulheres mais procuradas dos Estados Unidos, por um período. Ela foge, mas é pega e passa 16 meses na prisão. Ela sai dos Panteras Negras por conta de brigas internas ali, estavam acontecendo alguns expurgos, quando o Huey Newton começou a ficar meio perdido. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso Angela Davis é uma política, antes de tudo política, né? E esse texto que ela lança em 81 tem uma visão muitíssimo interessante, que é esse papel que eu acabei de falar, ou seja, da escravidão, abolição, guerra civil, reconstrução, tudo isso que eu acabei de citar, os partidos comunistas, etc., a Angela fala com uma perspectiva feminina, ou seja, o papel da mulher na escravidão, o papel da mulher na abolição, o papel da mulher na guerra civil, e por aí vai. E para além disso, ela coloca aqui os pontos pela luta do sufrágio feminino e como que as mulheres negras foram completamente oprimidas e sofreram racismo por conta desse movimento feminismo branco à época. Então, justamente pela mesma ideia do Ahmed Shawqi, eu acho que esse livro, que vem até antes desse compilado do Ahmed, seria muito interessante para analisar justamente qual era o papel da mulher negra nesse período, né? Quais eram as funções que ela estava deliberando também. Como, por exemplo, aqui também tem um texto muito interessante sobre o mito do homem negro estuprador, que eu acho que traz um debate muito, muito, muito bonito sobre essa animosidade que existe no corpo negro. E, para além disso, também tem um debate do Partido Comunista como alguém que fazia parte daquele período, então com críticas bem interessantes, assim, sofisticadas. E um ponto sobre o controle de natalidade da população negra, muito bem discutido também. Enfim, então o segundo livro, caso alguém queira seguir a minha lista, seria esse da Angela, para justamente a gente conseguir compreender a visão feminina, né, desse período, porque, enfim, como ninguém trai as marcas de sua classe, também não traem a marca do seu gênero. O nosso terceiro livro aqui seria essa biografia do Malcolm X, também conhecido como Detroit Red, como Malcolm Little e outros AKAs.
O Malcolm X, então, essa biografia tem como subtítulo Uma Vida de Reinvenções. Foi feita por Manning Marable. Ela foi publicada em 2011, no Brasil em 2013 e em 2012 ela ganhou um prêmio Pulitzer. Saiu pela Companhia das Letras. Bom, essa biografia foi a primeira que eu tive contato com qualquer coisa do movimento negro. Assim. Eu lembro o dia que eu comprei, eu lembro o shopping que eu comprei. Foi no Center 1 em Fortaleza em 2014, acho. Não, bem antes, 2012, 13. Foi bem quando lançou então. Porque 2013 eu comprei. E foi algo que me marcou muito, assim, tipo... tanto que essa edição ela é nova porque aquela outra eu tinha dado para um amigo. E eu precisava ter em casa, né? Porque aqui eu acho que esse Manning, ele entrega o Malcolm X em todas as caras e etapas que o Malcolm ele nos proporcionou durante o seu legado. Assim. Bom, um contexto básico assim, sobre quem que foi o Malcolm X para quem não tem ideia. O Malcolm então foi um ativista muito importante do século passado, que o seu pai já era um ativista seguidor do Marcus Garvey, né? Que o Marcus Garvey era um nacionalista negro no começo do século XX. E o Garvey, pessoal, só para vocês saberem, que tem um movimento muito interessante que está querendo trazer o Garvey como um grande herói da pátria, mas eu vou te dizer quem que é o Garvey. O Garvey é um cara que tinha um lema chamado um Deus, um destino e um objetivo. O destino era voltar para a África, então não tem como se apoiar a medida provisória do Lázaro Ramos e gostar do Garvey, desculpa, não dá certo. Então, ele tinha esse slogan e falava para a gente voltar para a África, e para além disso, o Garvey chegou a dizer que o supremacista branco é o seu único melhor amigo, porque ele entende a pureza da raça. E quando ele estava no exílio em Londres, porque ele estava ficando doido, ele falou que o Mussolini aprendeu com a Unia, porque eles eram os primeiros fascistas do mundo. Esse é o Marcus Garvey. Então ele diz que o Mussolini e o Hitler aprenderam com a organização dele. Mas enfim, o pai do Malcolm X, ele era um seguidor do Garvey, né? Então ele apoiava essa ideia do nacionalismo negro. Tem uma diferença entre o seguidor do Garvey e o Garvey, tá? Cuidado. O pai do Malcolm X podia ser uma pessoa bem legal, interessante também. Então, o pai do Malcolm X, ele era um seguidor do Garvey, que foi assassinado em casa pela Ku Klux Klan, né? Então, o Malcolm X, ele já, desde criança, ele já está inserido nesse mundo de ódio, né? A sua mãe é considerada incapaz para cuidar de tanta criança, ele passa a sua vida, então, sua adolescência, a juventude, né? Num orfanato. Nesse orfanato ele larga a escola bem jovem, vai para as ruas, né? Daí que ele vira Detroit Red, também tem outro nome que é Satã, né? E começa a cometer pequenos delitos, depois grandes delitos, começa a se envolver também com prostituição, tráfico de drogas e por aí vai. A ponto de ser preso, né? Porque não tem como ficar muito tempo nessa vida sem ser preso. Então ele é preso e dentro da cadeia ele se converte ao islamismo. Bem, o Malcolm dentro da cadeia, uma das primeiras coisas que ele faz é ler muito intensamente o dicionário, porque ele acredita nessa ideia de que as palavras elas são feitas pelos homens brancos, então ele precisava entender todas as palavras. Não à toa, Malcolm X ele sempre foi muito respeitado pela sua inteligência, independente se seja aliado ou adversário, né? Enfim, então na cadeia ele se converte ao islamismo e começa uma troca de cartas muito intensa com Elijah Muhammad, que seria o mensageiro de Alá na América, né? Então quando ele sai da cadeia, ele vira ministro da nação do Islã, que seria então a nação desse Elijah Muhammad, dos muçulmanos negros, né, que ficaram assim chamados pela mídia. E ele começa a crescer muito rapidamente nessa nação do Islã, justamente porque a relação dele com Elijah Muhammad sempre foi uma relação de pai com filho, assim.
né? Então, os discursos que ele vem tendo dentro das mesquitas é um discurso politizado e racial, porém não necessariamente livre. É sempre algo politizado sobre a visão do que o Elijah Muhammad queria que ele falasse, né? E vai seguindo, criticando todos os outros líderes negros, principalmente uma intensa briga com o Martin Luther King. E por aí ele segue por bastante tempo. Até que começam a existir algumas retaliações, algumas invejas dentro da própria nação do Islã, e começa a existir um certo boicote por parte dos outros muçulmanos para com o Malcolm X. E o Malcolm, ele percebe isso, mas quem alerta ele diariamente é sua esposa, né, a Beth Shabbat, porque ele não quer acreditar que estava acontecendo aquilo. Depois o seu líder máximo ele se revela, talvez, alguém que tinha relações com secretárias da nação do Islã, que deixa ele muito confuso. E a morte do Kennedy, que é o ponto-chave, né? Que o Malcolm X, quando o Kennedy morre, ele diz que o ódio branco só foi devolvido pro branco e que ele nunca ficaria triste quando as galinhas voltam pro galinheiro, né? E aí o Elijah Muhammad expulsou ele por 90 dias e ele foi expulso. Por 90 dias ele não pôde falar. Viajou para a África, para o Oriente Médio, foi para Meca, conheceu independência política na África, e quando volta muito mais politizado, volta muito mais livre, volta sem essa necessidade de responder a uma religião. E isso é importante porque pessoas que estudam Malcolm falam desse período como a grande libertação do Malcolm, porque não tem como você ser um grande revolucionário se você tem que necessariamente responder a uma religião como o islamismo, como naquela época, né? Enfim. Então, o Manning, Manning, um biógrafo, ele faz diversos comentários por parte também desses momentos na vida dele. Ele não é uma pessoa que simplesmente expõe os fatos, né? Ele trabalha, de certa forma, para você entrar assim na história. Tipo, é muito possível você não ler ou não escutar nenhum discurso do Malcolm e compreender ele exatamente a partir dessa biografia. Bom, mais uma vez, então, saiu pela Companhia das Letras e é a melhor do Malcolm. Essa aqui seria um bônus que não está necessariamente na lista, que é a autobiografia do Malcolm, né? Ela não tem traduzida para português, mas a grande crítica que se fazem a essa autobiografia e que o Marable concorda, se eu não me engano é ele que levanta essa crítica até, é porque essa autobiografia do Malcolm, por incrível que pareça, ela tem uma participação desse Alex Haley. E bom, o Malcolm, ela é escrita em 63 e o Malcolm ainda não tinha saído da nação do Islã, né? E ela é lançada em 64, no caso, e ele sai ali, se eu não me engano, na segunda metade do ano de 64. O Malcolm utilizava essa autobiografia para justamente explicar o porquê que era necessário o separatismo preto. Ou, depois, para mostrar como que a religião pode deixar alguém fanático, etc. Ele utilizava para esse fim. Ao passo que o Alex Haley, ele era um republicano liberal que utilizava para mostrar como que o que o racismo poderia fazer na vida de uma pessoa. Então ele mostrava como que a segregação e como que essas condições salubres existiam na vida de uma pessoa negra e como que ela pode ir para o caminho do crime, por exemplo, né? Que é o começo da vida do Malcolm. Então, segundo essa dicotomia, né, a ideia de como apresentar a vida desse Messias, né, como eles falam, Black Messiah, isso poderia causar o fato de que em algum momento seria o Alex e não
o Malcolm falando. Mas é um clássico, foi essa autobiografia que inspirou todos os outros movimentos, como os Panteras Negras. Então, não é uma crítica rasa, vocês podem muito bem lê-la, não é difícil, e enfim, vocês vão gostar, tenho certeza. Eu vou seguir essa segunda parte, ainda falando de biografias, né? Aí eu vou mudar, mas depois eu vou voltar ao Malcolm, ainda vou ficar em biografias. Essa daqui, que é do Reverendo King, seria a autobiografia de Martin Luther King, saiu pela Zaha. Essa edição, se eu não me engano, é de 2019, e a organização é de um senhor chamado Claiborne Carson. Esse Carson, só para já dar uma certa autoridade para essa autobiografia. Esse Carson, ele era, então, um seguidor do Luther King, e quando Luther King morreu e a Coretta, esposa do King, pensa em organizar as cartas dele, organizar os escritos dele, chama esse Carson. Então, é alguém com uma participação intensa, né, na vida do Martin Luther King e Coretta. Enfim, essa autobiografia do Martin Luther King, é necessário fazer essa introdução, porque o Martin Luther King nunca escreveu uma autobiografia. Então, pode parecer um pouco confuso, mas não é. É porque são escritos de todos os momentos importantes feitos pelo próprio Luther King em tons biográficos, autobiográficos. Então, aqui é uma organização de textos que ele narra a sua infância, de classe média alta, porque o seu pai, o Martin Luther King, já era um pastor muito importante para a classe média em ascensão negra do sul dos Estados Unidos, não é? Então ele narra a sua infância, narra o seu ingresso na faculdade, conseguindo primeiro um bacharel em sociologia, depois em teologia, posteriormente um doutorado em teologia, quando ele conhece a Coretta, os primeiros cultos que ele faz, e os primeiros momentos que ele começa a entender que ele não pode justamente ter uma vida de pastor desassociada da luta do povo oprimido em seu país. O Martin Luther King, essa informação é chave para entender tudo do Martin Luther King, e a gente não só criticar ele, porque talvez as pessoas da época que criticavam ele, e pareciam ter muita razão, não entendiam justamente o fato das influências que o Luther King tinha. Luther King, toda a sua formação, ela tem uma tradição hegeliana marxista, ou melhor, marxista hegeliana. Em uma carta para Coretta, ele diz bem assim: você sabe que eu sou muito mais socialista do que capitalista, porém eu não acredito na supressão total da religião, como Marx assim queria. Claro que a gente pode entrar em diversos debates se Marx queria ou não de fato suprimir a religião, mas era talvez algo que uma pessoa dos Estados Unidos no século XX com certeza acreditaria em todas as caças aos comunistas, né? Eles deviam realmente achar que os comunistas iam fechar todas as religiões, que uma instituição de, sei lá, 1000 e poucos anos ia fechar por conta de comunistas. Mas o Martin, ele de fato acreditava isso. Então, ele realmente acreditava. Toda essa teologia da libertação é algo muito parecido nos escritos dele, assim, sabe? Porém, com um tom um pouco de menos violência e uma tentativa de curar sempre o opressor, né? Isso é importante. Entender que o Martin Luther King, ele entende que a desobediência civil é um direito das pessoas, principalmente quando o Estado fere os direitos naturais de cada um, mas ele acreditava que eu não tinha o direito de bater, por exemplo, no meu opressor. Isso é algo que, enfim, são várias críticas a Luther King por isso. Aqui, nessa autobiografia,
Tendo isso em vista, como pano de fundo, essa ideia de como que ele entende a forma que você precisa lutar contra a opressão, okay? A ideia da não violência, começa a origem de toda a militância do Luther King. Começando pela notícia da Rosa Parks, que é aquela senhora costureira que não quer dar o seu lugar num ônibus para uma pessoa branca porque ela está cansada, e o policial prende ela por isso, né? Ele vai para Montgomery, prepara aquele boicote dos ônibus. Esse boicote dos ônibus dura um ano, onde pessoas negras não pegavam mais ônibus, transporte público, eles se organizavam em vans, em táxis, sempre da comunidade negra, com o objetivo de acabar com a segregação dentro das instâncias públicas de transporte. Veja, esse boicote dura um ano e eles conseguem acabar com a segregação através da Suprema Corte dos Estados Unidos. Depois de Montgomery e a Rosa Parks, eles narram, por exemplo, o sucesso de Montgomery, né, e a Rosa Parks. Ele, nessa autobiografia, narra a ida do Martin Luther King para países independentes na África, a ida dele para a Índia, porque ele, como todo mundo sabe, era um grande influenciado, ele era muito influenciado por o Gandhi, né? Então ele vai para a Índia, depois todos os movimentos que ele faz ainda no sul dos Estados Unidos, como Albany, Birmingham, e todas essas regiões completamente segregadas que precisava então lutar contra isso, né, são muito bem narradas por ele mesmo. Então essa autobiografia ela tem esse mérito. Diferente daquela ideia do Malcolm X. Veja, não tem outra pessoa escrevendo com você, é o próprio escrito do Martin falando sobre, né? Também narra quando tentaram matar o Martin Luther King, não sei se vocês sabem, ele sofreu vários atentados, mas um específico, que é a facada, que foi quando ele realmente pensou que nada fazia sentido, porque a facada foi realizada por uma mulher negra, né? Então é muito triste você ler os escritos dele sobre isso, assim, porque ele se percebe no momento que nada faz sentido, que ele dedicou sua vida errado, e etc. Bom, e o resto da história, né? Mas, enfim, das suas contínuas lutas, a sua luta juntamente com os lixeiros, a sua luta urbana em Chicago, e aí que ele começou a incomodar o sistema, né? Quando ele começa a sair de uma questão racial e vai lutar justamente com os pobres, né? Campanha pelos pobres, que ficou conhecida. E por incrível que pareça, quando ele para de se preocupar simplesmente com... Veja a leve ironia, né? Simplesmente com a segregação, e começa a se preocupar também com as questões das pessoas, do proletariado, justamente quando o matam, né? Toda essa relação do Martin Luther King com o proletariado faz com que uma coincidência aconteça, né? Ele morre muito mais de forma brutal, num hotel / motel, né? Que ninguém sabe essa informação, não sei se vocês sabem dessa polêmica, mas que uma galera fala que era... Tem a ideia, né, do americano lá, tipo, nos Estados Unidos, motel, seu hotel, mas não, tem uma polêmica aí. Enfim, porque não sei se vocês sabem também, o Martin Luther King, no filme do Spike Lee mostra isso, né, o FBI escutando o Malcolm X e falam que o Malcolm X é um santo perto das ligações do Martin Luther King. Mas enfim, como eu não tenho prova, eu não posso acusar o reverendo King, né. Enfim, então, essa autobiografia do Martin Luther King é a melhor feita. Tem outro bônus sobre a biografia, que é da LPM Pocket, que vai aparecer talvez a imagem aqui na tela em algum lugar, que foi escrita pelo Alain Fox. Essa biografia eu vou te passar como bônus, caso vocês queiram não investir um dinheiro muito alto em ler sobre o Martin Luther King. Ela é bem mais barata, mas
bem inferior por diversas razões. O biógrafo, ele se coloca muito, né? A briga do Martin Luther King com o Malcolm X, o biógrafo ele fala muito mal do Malcolm X. Então, se você não for um leitor esperto, esperto não, dedicado. Se você não for um leitor dedicado, você pode acreditar no Alan Fox. Enfim, não vale a pena acreditar no Alan Fox. Agora, saindo dessa ideia da biografia, eu vou mostrar uns livros que são discursos e cartas desses dois, né? Que são os dois pilares, né, gente? Tipo, tem uma coisa que me irrita bastante, assim, quando a galera fala sobre os direitos civis. Ah, mas você tem que analisar os outros, você tem que estudar os outros, assim, e tal. Mas é claro que tem diversos nomes importantes, inclusive os Panteras Negras, eu acho que é a síntese dos dois, né? E tem diversas outras coisas, mas também não tem como apagar a necessidade histórica que esses dois fazem, assim. Não à toa existe esse debate se você é mais Martin ou mais Malcolm, que no final do dia é só para fins de piada ou didática, que não faz muito sentido, mas, bom, eles são gigantes, não tem como você empurrar eles assim para debaixo do tapete, né? Então, o Malcolm e o Martin são de fato alicerces para esse período, e o problema midiático disso é que quando a gente analisa, sei lá, as séries do Netflix a partir de uma análise sobre o Malcolm ou qualquer coisa, sei lá, a gente tem essa leve impressão de que talvez já entendemos tudo que precisava. Não, esses livros eles sempre vão te revelar coisas novas sobre esses dois personagens, assim. Enfim, então vamos agora à parte dos discursos desses dois. Esse daqui se chama Malcolm X Fala, saiu pela Ubu em 2021. Bom, tem uma apresentação da Preta Ferreira e a organização da obra em si, original, foi feita pelo George Breitman. Essa organização, essa obra, ela tem a ideia de ser todos os discursos do Malcolm X depois de 64, ou seja, depois da sua saída, ou melhor, depois da metade de 64, né, que tem bastante data aqui de 64, da sua saída da nação do Islã, ok? Por quê? Porque esses discursos, eles são, de certa forma, muito mais inflamados politicamente. Ele está livre, como a gente estava comentando ali no início do vídeo. Ele está totalmente mais livre, sem necessariamente responder a um mensageiro divino, que seria o Elijah Muhammad. Ele está completamente inclinado a um lado político, né? Porque a gente está em uma época de enfim, Guerra Fria e uma caça aos comunistas americanos, e o Malcolm ele deixa claro o seu lado político e que, mais uma vez, são discursos do lado dele que já sai desse estigma racial. São discursos que ele já ataca mais o capitalismo e entende o racismo como a consequência do capitalismo. Então ele já está tocando na estrutura, entende? Ele fica mais perigoso. Essa edição em específico, eu realmente celebro bastante a existência dela, porque essa organização do George Breitman, ela traz consigo, embaixo de todos os discursos, o nome original, o ano, tudo certinho, de forma que se você colocar no YouTube, você vai conseguir escutar o discurso, né? Por que isso é importante, pessoal? O Malcolm X não era escritor, ele era um orador, ok? Todos os discursos dele
são completamente intencionados para que, por exemplo, haja as punchlines, hajam os momentos de reflexão. E quando você está lendo, isso te foge, isso te escapa, né? Ainda mais numa edição como essa, da Ubu, que, mais uma vez, é uma edição americana, feita por esse Jorge, traduzida então pela Ubu, mas essa edição do Jorge, ela tira alguns comentários que ele julga ser repetitivos, tira erros de fala do Malcolm. Mas aí que tá, será que ele estava falando para ser, tipo, numa fala ele sem querer falou errado, ou era aquele jeitão que o Malcolm tinha de justamente trazer o povo, né? Porque essa é uma característica clássica entre o Malcolm, uma diferença clássica entre o Malcolm e o Martin Luther King. O Malcolm, ele traz a ideia do negro urbano do norte também, né? Dos hoods, dos ghettos, assim como também a mistura de alguém com esse com essa figura, né, tipo alguém do Harlem, porque ele é essencialmente do Harlem, juntamente com uma ideia intelectual, né? Então por isso que os discursos dele continha muito mais pessoas do que os próprios do Martin Luther King, porque o Martin Luther King ele representava aquela classe média alta, né? Então, dito isso, esses cortes do Jorge nos discursos do Malcolm, eu acho que você perde a própria figura do Malcolm, né? Essa figura de que ele queria ser alguém mais conectado com o povo, alguém que falava mais a linguagem do povo, fica algo meio formal, que o Malcolm com certeza não gostaria. Mas com certeza é a melhor edição em questão de beleza e, enfim, fotos e comentários também. É muito interessante. Mas há um bônus aqui também, que não fica essencialmente na lista, mas para quem achar complicado comprar essa da Ubu, né, tem essa daqui, que é um pouco mais barata, que seria Há uma Revolução Mundial em Andamento, saiu pela editora Lavra Palavra, em parceria com a revista Clio Operária. E basicamente são discursos do Malcolm X com o prefácio do Silvio Almeida, a orelha do Jones Manuel e aqui atrás uma citação do Racionais. Então isso eu acho que traz inclusive para essa edição um caráter bem mais popular, um caráter que traz você mais para entender o que o Malcolm representa para além do que está escrito, né, nessas palavras, assim, tipo, mostrar como que ele pode ecoar, como ele se apresenta no Racionais, por exemplo, né? Enfim, essa edição eu ganhei do meu bom amigo Taylor. Tem um vídeo que o Yuri fala que todo mundo tem um amigo para falar sobre livros. Eu tenho dois, o próprio Yuri e o Taylor, que é um comunista aí de carteirinha, um cara muito inteligente, que eu devo muito a ele também, a minha intelectualidade. Enfim, o Taylor ele me deu isso justamente porque sabe que eu gosto muito do Silvio Almeida, e o prefácio que o Silvio faz, ele trabalha bem essa ideia que o Malcolm traz de que não existe capitalismo sem racismo, né? Por exemplo, ele mostra como a origem do capitalismo, que seria então ele pontua que seria então as grandes navegações, tem diversas leituras que vocês podem fazer com isso, mas é mercantilismo, só que como se desse para desassociar um com o outro, mas, enfim, a origem para o Malcolm sendo as grandes navegações, como que essa origem do capitalismo já está necessariamente utilizando da raça, assim, por exemplo, com as escravidões protagonizadas no continente africano e com o primeiro leilão sendo em Lagos, em Portugal, em 1457, se não me engano. E como que essas grandes navegações elas já começam a usar da escravidão racial. E
como naquele período em que o Malcolm vivia, a maior nação capitalista, os Estados Unidos da América, tinham aquele período de segregação racial, né? Ou seja, não tinha sentido algum um capitalismo sem racismo. E o Silvio demonstra justamente esse lado político do Malcolm, que eu citei ainda agora, mas não fui a fundo porque estava esperando esse prefácio do Silvio, o qual o Silvio cita uma frase do Malcolm, que ele diz: todos os países que lutam contra o colonialismo são socialistas. E aqui demonstra o lado do Malcolm se politizando, né? Ele tomando então um lado nesse período de Guerra Fria vigente nos Estados Unidos e no mundo, né? Vendo algumas independências também mundo afora. E um fato curioso, ele se encontra com o Fidel Castro quando ainda era da nação do Islã, tá? Ele não se encontra, aquela foto dele com o Fidel é de 60, não é quando ele já está livre. É curioso isso. Enfim, essa aqui. Ok? Há uma revolução mundial em andamento. E por fim, mas não menos importante, o Martin Luther King eu gosto muito dele, tá, gente? Enfim, que é Por que Não Podemos Esperar, que é um livro muito importante na metade do século passado, ali na segunda metade, né, nos anos 60, saiu pela Faro Editorial, se eu não me engano, em 2020. Enfim, mas o texto original do Martin Luther é de 64. O que seria isso? O Martin Luther King, em uma dessas caravanas que ele fazia pela liberdade, né, os viajantes da liberdade, um dos lugares que eles foram foi em Birmingham, como eu citei na biografia dele. Em Birmingham existia um senhor chamado Bull Connor, que era uma espécie de secretário-geral da polícia. E era para ele se ausentar do seu cargo, porque um novo governador tinha ganho as eleições. Porém, o Bull Connor não queria. E o Bull Connor era a expressão da segregação, a expressão de não deixar pessoas negras tirarem seus títulos de eleitores. Era a expressão desse crime hediondo, assim, né, para dizer o mínimo. Então, o Bull Connor, ele recebeu diversos desses viajantes da liberdade em sua cidade. Um deles, o Martin Luther King. Ele prendeu diversas pessoas, menos o King, porque estavam protestando pelo seu voto. O Luther King, então, com todo o seu time, estava se questionando: o que será que eu faço? Eu vou para a cadeia ou fico do lado de fora tentando arranjar fiança? Ou eu vou para a cadeia e ganha uma maior visibilidade, e dessa visibilidade a gente ganha uma facilidade para fiança, não é? Dito feito, o Martin Luther King ele opta por ir para a cadeia, né? E diversos pastores brancos questionam o Luther King de estar em Birmingham, porque era uma cidade completamente segregacionista, que ele ia se envolver em polêmica sem sentido, porque a Rosa Parks em Montgomery, outrora, ainda tinha um motivo para esses pastores, né? Ela tinha sido presa. Para os mesmos pastores não tinha sentido algum em Birmingham, porque não tinha acontecido nada do nada. O que tinha acontecido eram pessoas indo protestar. Então, o Martin Luther King tem aquela célebre frase: eu estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. E a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, né? E essa frase, Cartas de Birmingham, não só essa carta, mas como todos os escritos que estão compilados nesse texto, nesse livro,
tende a ser uma explicação da não violência, né? Mostrar quais são as bases filosóficas que ele se inspira, como o Gandhi e o Thoreau, por exemplo. Mostrar que a arma da não violência enobrece justamente quem utiliza, né? Mostra que a não violência, ela em certa medida cura o oprimido e o opressor, e coisas que a gente já debateu aqui. Aqui existem alguns fragmentos que ele faz uma crítica severa ao Malcolm X, como que é engraçado aqui, né, que ele fala: o Malcolm X, ele chama vocês para as armas, mas ele não faz o que eu faço, assim, em outras palavras, né? Porque o Martin Luther King, de fato, ele ia para o sul dos Estados Unidos, ele ia para a cadeia com os caras, ele estava pronto para o arrebento. Ele critica o Malcolm X, que ele é um cara que fica gritando, mas não vai para o sul ficar preso com a galera, né? É claro que existem várias interpretações, vários debates para isso. O que me interessa nisso é entender a grandiosidade dos dois e ver o que a gente pode aprender com cada um e não ficar tomando lado. O Martin Luther King, ele não é o Uncle Thomas, ele não é. Cuidado com essas afirmações, é justamente o que eles querem que você afirme, porque ele é genial. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos termos que eu cito aqui que eu conversava com o Yuri para a gente fazer uma lista também de quadrinhos que está relacionada principalmente à luta do Martin Luther King, que são os quadrinhos chamados A Marcha, é uma trilogia, entre outros. Então deixem no comentário se vocês têm interesse nessa outra lista. Agradeço quem ficou até o final, espero que vocês leiam esses livros, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, assinem o Catarse e assinam o do Café, e obrigado.